né? Todos se sintam acolhidos na vibração do plano espiritual. E a razão da nossa apresentação hoje, até em decorrência do filme que está passando, né? O Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Porque muitas pessoas nos procuraram ao longo desse tempo, questionando algumas coisas do filme, outras ficaram um pouco apreensivas de como as coisas ocorrem entre as dimensões espirituais. Então, baseado nisso, a ideia nossa é de trazer aqui para vocês um entendimento um pouquinho mais esclarecedor, porque a gente tem que entender que o filme, ele tem a parte do filme em si, da ficção, né, do enredo. Então, a gente tem que fazer essa consideração. Então, o tema é justamente esse, a influência dos espíritos em nossa vida, né? Então, baseado nisso, vamos ter algumas definições, porque essas definições já vai nos esclarecer algumas coisas. Espírito. O que é espírito? São seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. Então, gente, veja bem, o que é espírito? Nós somos espíritos. Todos nós somos espíritos. Qual é a diferença? Que nós estamos numa dimensão física e para que nós possamos, então, interagir nessa dimensão, precisamos desta roupagem carnal, esse corpo. A dimensão espiritual, um pouco logo a seguir, próximo à nossa, já não há necessidade deste corpo físico. É um corpo que chama perispírito, que ele também tem matéria, né? Mas não é essa tão grosseira como a nossa. Então, muitas pessoas falam, nossa, eu tenho medo de ver espírito. Eu não vou na casa espírita. E se de repente tiver algum espírito lá? Tem um monte de espírito lá, aqui, na casa da gente, em todos os lugares. Né? Qual é a diferença? Apenas essa. Então, esses espíritos são aqueles que já tiveram uma existência física, agora estão no plano espiritual. E nós estamos na matéria. Amanhã, nós deixaremos esta roupagem, continuaremos a viver, porque o espírito é imortal, só que numa outra dimensão. Como eu sempre gosto de falar, sobre o rio, a margem do rio. Imaginemos que aqui é um rio. Nós estamos aqui fisicamente. Desencarnar. Morrer, o que é? Atravessar o rio. E esta outra margem é tal qual a do outro lado. Percebe? Então, é interessante a gente ter essa noção. Por quê? Porque já estivemos na dimensão espiritual, ora estamos aqui, voltaremos e estaremos fazendo, né, este ciclo de existências com a finalidade de, em a cada ciclo, crescer, aprender, evoluir, amadurecer espiritualmente. Então, influência, né? O que é influência? É a ação que alguém ou algo tem sobre outra coisa. Ou seja, o poder, o controle ou a autoridade. Então, eu estou apanhando hoje. Essa influência, ela pode ocorrer entre nós aqui encarnados. Né? Uma pessoa tem uma ascensão sobre a outra. Então, ela é capaz de, pelo seu magnetismo, pela sua vivacidade, influenciar, fazer com que a pessoa faça certas coisas, aceite determinadas coisas. Essa pessoa que tem essa capacidade entre nós, ao desencarnar, ela continua a levar a mesma capacidade.
de poder influenciar. Mas nós também podemos influenciar outros. A diferença é com que finalidade nós estamos influenciando. E aí a ideia, né, pelo menos que a doutrina nos mostra, é ter essa influência positiva, de agregar valores, conhecimentos, para que todos cresçam, e não subjugar alguém. Percebe? Então, a influência, né, a gente não pode ficar um joguete na mão dos outros. E nós vamos ver no transcorrer dessa apresentação que às vezes sucede exatamente isso. Nós somos tão influenciados que passamos a fazer as coisas no automático. E tudo que é feito no automático é passível de erro, porque não houve o raciocínio lógico, o bom senso, que norteou se deve ou não ser feito determinadas coisas. Mas para vocês terem uma ideia, a doutrina nos diz que os espíritos podem nos influenciar, não é os espíritos? Como nós somos espíritos, também nós encarnados podemos influenciar os espíritos desencarnados. Então, é uma mão dupla, essa possível influência. Né? Nós também vamos... Então, aquela pessoa que tem um apego muito grande com o próximo, um parente geralmente, esse desencarna, está lá se recuperando no mundo espiritual. E nós aqui ficamos inconformados, chorosos, desequilibrados. Esse tipo de comportamento influencia o espírito desencarnado. Faz com que ele fique inquieto. Como ele está numa fase como que de dormência, né, que no livro dos Espíritos fala como perturbação, mas entendamos como um estado torporoso. Então é como ele tivesse sonhos, que os familiares estão chorando, estão reclamando sua presença. Ou seja, nós estamos influenciando esses espíritos. Percebe? Então, a influência é algo que ocorre entre nós e nas diferentes dimensões espirituais. E por que nós estamos falando isso? Então, então, de repente, eu sou vítima da influência dos outros? Então, de repente, eu não tenho autonomia? A doutrina nos esclarece que nós podemos ter esse autocontrole. Veremos ao longo da nossa apresentação. Assim, aí a questão do Livro dos Espíritos, 456, Kardec, ele faz a seguinte pergunta aos mentores da codificação. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Né? Então Kardec se coloca naquela condição nossa de curiosidade. Será que o espírito vê tudo o que a gente faz? E olha só a resposta. Pode vê-lo, pois estás incessantemente rodeado por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Aqui nós colocamos duas situações. Então, o que está nos dizendo? Que os espíritos, sim, ele pode ver o que está acontecendo. Mas ele vai focar a sua atenção naquilo que lhe chama atenção, naquilo que ele tem afinidade, naquilo que ele tem ainda tendências, necessidades. Então, um espírito jamais esclarecido, ele vai estar ao lado daquelas pessoas que ele possa ajudar, inspirar, dar conselhos mentalmente. Já um espírito mais próximo às necessidades materiais vai tentar influenciar os encarnados, que somos nós, nas
aquelas tendências que lhes faltam, que eles têm uma necessidade ainda. Aqui nós estamos vendo uma pessoa num bar, né, e sendo influenciada para beber. Então, mas espera lá, então desse jeito, como que fica? Mas a providência divina é tão misericordiosa que os espíritos poucos esclarecidos, eles não têm acesso a todos os ambientes e a todas as pessoas. Já os espíritos esclarecidos, estes sim têm acesso a todos os ambientes e todas as pessoas. Isso já nos conforta. Por quê? Porque de repente, nós vamos ver logo mais, que eu vou ser influenciado por um espírito necessitado ou ainda apegado à matéria, se por sua vez eu também estiver na mesma sintonia dele. Por exemplo, esse espírito, ele tem necessidade do álcool. O Valdinei nunca bebeu. Então esse espírito vai chegar perto dele? Não. Em contrapartida, eu gosto de tomar todas e um pouco mais. Ele vai chegar perto de quem? De mim. Percebe? Então quem vai sinalizar a influência de um espírito somos nós, através do nosso pensamento, da nossa linguagem e das nossas ações, atitudes. Percebem? Já um espírito esclarecido, este pode atender a um espírito, a um encarnado que queira se instruir, aprender, ser útil, mas também ele pode intervir naquele que está dependente para tentar mostrar-lhe um outro caminho. Então, esta influência que a gente viu lá no filme, não é indistintamente. Isso que tem que ficar claro entre nós. Nós é que vamos dar a senha para que eles possam interagir com a gente. Tá? Gente, por sinal, se alguém tiver pergunta, dúvida, fiquem à vontade. Porque às vezes a dúvida de uma pessoa é de uma grande parte de outras pessoas. Então, não fiquem constrangidos. Afinal de contas, nós estamos aqui interessados em aprender o assunto. Então, é muito importante a participação de todos, caso tenha dúvida. E se eu não souber responder, tem o César, tem o Valdinei, eles que se virem. Eles que expliquem para vocês. Muito bem. Continuando, esse livro dos Espíritos é muito interessante, porque são perguntas e respostas que, num crescente, Kardec vai expondo, né, o que é espírito, o que é Deus, o que é matéria, o que é dimensão espiritual. Então a gente vai começando a compreender quem somos, aonde nós estamos e por que aqui estamos, e qual é o nosso destino. Mas nessa questão 457, Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Olha, porque tem pessoas que falam assim, ninguém está vendo, só hoje, só essa vez. E isso em ações. Imaginem vocês em pensamento. E a resposta: conhecem muitas vezes aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então, essa questão tem que ficar também muito bem compreendida. Quais espíritos que terão livre acesso na nossa intimidade do pensamento? Espíritos esclarecidos. Por serem esclarecidos, eles não julgam a gente. Eles ajudam a gente. Então, se nós estivermos com uma série de pensamentos
conturbados, negativos, ele não vai falar, nossa, eu vou ficar longe dessa pessoa. Nossa, olha, essa pessoa só pensa isso, só pensa aquilo. Não. Ele vai, por ser esclarecido, é um espírito que vai entender a nossa limitação, o nosso pouco conhecimento. Então eles vão nos ajudar. Já os espíritos que vão conhecer a nossa intimidade são aqueles, mais uma vez, que nós nos afinamos com eles. Então, se eu trago um determinado foco de pensamento, por exemplo, se eu sou uma pessoa materialista, então tudo eu sou ávido a ganhar, a ter, a ser, eu vou ter ao meu lado espíritos também dessa categoria e, consequentemente, ele vai conseguir entender meus pensamentos, ler, e vão tentar até me ajudar, entre aspas, a escorregar no precipício. Percebem? Agora, então, vejam o que nós estamos começando a delinear. Que nós somos os autores das nossas companhias que nos influenciam. E isso ocorre no plano físico. Não precisa ser do plano espiritual. Se eu sou uma pessoa que gosto de falar gíria, palavras de baixo calão, né, palavrões, que tipo de pessoas que vai se relacionar comigo, que vai ter o diálogo comigo? Que também agem assim. Até porque hoje tem tanta gíria que a gente que não conhece fica, né, sem saber o que a pessoa quis falar. A outra entende por quê? Porque ela está no mesmo padrão. Percebem, gente? Com isso, eu posso, então, ter espíritos que vão querer me ajudar, me aconselhar, ou aqueles que vão, sim, me influenciar, uma vez mais, a buscar aquelas necessidades que me prendem ao orgulho, egoísmo, aos vícios, às mazelas. Tem uma obra de André Luiz, na qual eu já falei isso algumas vezes, né? Peço desculpa a quem já ouviu. Que tem um senhor que chega do trabalho e fica naquela poltrona de descanso. E ele tem por hábito tomar um aperitivo. E com ele tem dois espíritos, né, que também apreciam o álcool. Então, sabendo que ele tem esse hábito, no momento oportuno eles se aproximam do rapaz, porque sabe que o rapaz vai ingerir o álcool. E os espíritos inalam, né, o vapor do álcool. Por isso que eles buscam pessoas que tragam esse tipo de vício. O mesmo para a droga, para outras situações. Pois bem, aí o que acontece? Um dos espíritos fala para o outro, é a minha vez agora de provar o aperitivo. Inspira o rapaz a tomar uma dose. Ele vai lá, volta, senta, toma a dose. Aí outro fala, agora é minha vez. Aí ele inspira novamente o rapaz pensa assim, puxa vida, esse aperitivo está tão bom, está me relaxando, tive um dia tão difícil, eu vou tomar outro aperitivo. Influência do espírito. Mas por que isso sucedeu? Porque os três trazem algo em comum. Beber álcool. Percebe? Assim, no desdobramento dessa questão, que é a 457A, pergunta Kardec, assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois da morte? Como dizendo, eu posso enganar o que está comigo, mas não os que já estão em outra dimensão? E a resposta, certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. E é isso aqui.
né? Então, mais uma vez, desculpa a redundância, mas ela se faz necessário para nós fixarmos isso. Nós estaremos em volta daqueles que nos querem bem. Por que nós estamos aqui reunidos? Porque todos trazem o interesse de conhecer a doutrina, tem uma certa simpatia por ela, então nós estamos aqui. Os que não estão interessados estão jogando bola, estão no bar, estão vendo filme, novela. Devemos respeitar. Percebem? Muito bem. Assim, essa questão, inclusive, o Celulari, né, o Edson Celulari, né, que fez o filme, ele até levantou essa questão numa apresentação que ele fez, né, num site. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Porque o filme todo transcorreu em cima dessa temática, não é? E olha só a resposta. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Epa, então vamos entender isso, né? Vamos entender isso. Então, olha, aqui nós temos várias situações, né? Pessoa voltada ao dinheiro, à oração, aos bens materiais, a parte de sexualidade, trabalho, enfim. Então, eles que nos influenciam e falam mais do que pensais. Por quê? É a lei da afinidade, né? É a lei de atração. Que isso ocorre entre a matéria. Que é uma primeira virtude, vamos assim dizer, que nós vamos encontrar na criação, que vem desde o reino mineral, a lei de atração. É a primeira, e depois todas essas virtudes vão sendo agregadas a nós. Então, lei de atração. Então, desde que passamos pelo reino mineral, já trazemos esta lei divina ao nosso derredor. Então, nós passamos a ser como um imã. E tem as limalhas de ferro que são atraídos. E o que é esse imã? É o nosso pensamento. É a nossa forma de conviver no mundo. São os nossos interesses. Por isso que estes se aproximam de nós. Então a pessoa que é materialista, ela cria campo, né, e senha para que esses espíritos também possam nos influenciar. Mas não é diferente para aquele que está em oração, para aquele outro que procura as coisas positivas. E assim tem que ser. Por quê? Porque o espírito, criado por Deus, que somos nós, não vive isoladamente. A nossa natureza espiritual faz com que tenhamos necessidade de conviver em grupo. Por quê? É através dessa lei de atração existente no espírito e na matéria, mas especificamente nós, espíritos, é pela lei de atração que eu consigo desenvolver as potencialidades do espírito. É por estar junto com outros que passamos a ter necessidades em comum. Puxa vida, tá frio aqui, o que vamos fazer? Então outro pensa, vamos fazer uma fogueira. Nossa, a gente vai dormir no relento? Então o grupo fala, vamos procurar uma caverna. Depois vamos criar uma cabana. E vamos criar uma casa, vamos criar um prédio, e aí vai. Então desenvolve o intelecto. E por continuidade, o sentimento. Por isso que o espírito não pode viver sozinho. Se ele não pode viver sozinho, ele tem que viver junto com os seus afins.
Agora, eu é que vou determinar qual grupo eu quero participar. Difícil? Não. É a lei. Né? Então, por que a doutrina nos explica isso? Para que entendamos as razões pelas quais Jesus veio até nós, delimitando o caminho a seguir, dando as diretrizes e estabelecendo as margens do que é seguro, passou dessa margem, é passível de equívocos, que precisa ser corrigido. Percebe? É por isso que Jesus, certa feita, falou: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Olha que bacana. Vigiai, ou seja, tenha seu pensamento em coisas positivas. Não se deixe levar pelo negativismo, porque aí você vai atrair negatividade. E aí ele fala, orai, porque a oração, ela tem a capacidade de dar um up na nossa energia, no nosso padrão vibratório. Agora está na moda a energia quântica, né? Então, você muda de faixa de vibração. Por isso que falou, vigiai e orai. Tá certo? Então a gente vai percebendo a lógica na religião. E essa lógica nos dá, então, essa fé raciocinada. Então eu acredito porque é lógico, é viável, é consistente. E não simplesmente porque meus pais me ensinaram assim e assim eu tenho que entender. Muito bem. Então agora, como ocorre a nossa sintonia com os espíritos? Eu gosto muito desse esqueminha que está aqui, ó. Opa! Eu gosto muito. Esse esqueminha, na realidade, ele é utilizado para mediunidade. Mas a mediunidade não deixa de ser uma forma de termos a influência. Então vejam aqui algumas situações. Bom, antes disso, nós estamos vendo as vibrações da nossa mente. Então nós temos aqui nesse lado onda longa, onda média, onda curta. Onda longa ela é mais suave, média mais curta ela é mais intensa. Tá? À medida que nós evoluímos, a nossa onda mental ela é rápida. E por ter esse, vamos entender as ilustrações que a gente admira, né? Quando a gente vê assim, fala assim, é o desenho de um anjo. O que a gente vê? Uma pessoa com asa, não é isso? Mas por que a pessoa reproduziu um anjo dessa forma? Por ser um espírito evoluído, ele vibra de tão rapidez que quem o vê é como se tivesse a asa batendo. Então por isso que o anjo tem asa. Mas não é asa, é a vibração. Já um espírito mais tranquilo, despreocupado em evoluir, ele é mais ondas mais longas, suaves. Sabe aquela pessoa, deixa para amanhã. Para que hoje? Por que me esforçar? Eu tenho a eternidade pela frente. Então vai ter esse padrão que nós estamos vendo aqui. Visto isso, então esqueçamos aqui mediunidade. Aqui no meio nós temos nós encarnados, né? Aqui no meio. Do lado de lá, nós temos um espírito maldoso, né? E do lado de cá, um espírito bom, né? Elevado. Veja você que a onda de energia que o espírito maldoso emana são ondas longas e médias. Se eu tenho o mesmo padrão de onda, estabelece a sintonia lá em cima. Aqui embaixo, se por sua vez eu trago pensamentos, atitudes, comportamentos de espírito elevado, então é a onda curta, é rápida.
O espírito tem ondas longas. Tem conexão? Não. Bloqueia. Então eu não sou influenciado pelo espírito maldoso. Já lá em cima eu vou ser influenciado. Por quê? Porque eu estabeleci a conexão. Do lado de cá é a mesma coisa. Na parte de cima eu sou um espírito, né? Eu sou uma pessoa desequilibrada, pensamentos vãos. Então minha onda é longa. E o espírito, ele tem ondas curtas. Eu bloqueio a inspiração que ele quer me dar. Então esse espírito, né, que a gente chama anjo da guarda, ele está falando, Wagner, não faz isso. Wagner, pensa melhor. Mas como a minha vibração é outra, eu não capto. Já, se eu entrasse em oração, se eu procurasse ajuda, então eu elevei o meu padrão. Criei sintonia com ele. E aí eu vou ser assistido. Isso aqui aplica-se a tudo. O passe não é diferente. Se eu sentar lá na cadeira para tomar passe, mas meu pensamento tiver, puxa, daqui a pouco eu tenho um jogo, nossa, eu tenho que acabar a tarefa do trabalho, e amanhã tem um monte de coisa para fazer. O Valdinei pensa assim, nossa, chegar em casa minha sogra está lá esperando. Pronto, não vai receber nada, bloqueou. Mentira, gente. Entendeu? Então, se eu sentar lá para tomar o passe, e naquela hora eu fizer uma prece, ter um pensamento positivo, procurar pensamentos bons, eu vou receber com certeza melhor a energia do passe. E assim no mundo lá fora. Então a influência, vejam vocês, nós que estabelecemos se queremos ou não ter determinadas influências. Então lá no filme, como tem um enredo, então eles estavam mostrando uma face da influência. Mas não existe só aquela face. Existe esta outra também, que nós escolhemos. Tudo bem? Já está cedo ainda, gente. Por isso que hoje vai ter café, porque a gente vai sair daqui 10h30 para o café, meia-noite e a gente encerra. Na questão seguinte, vejam, pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Olha que bacana. Então eu tenho essa capacidade? Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então é aqui que está a chave de conectar-se ou não. Assim, mais uma vez aquilo que nós falávamos, né? Se eu tiver uma sintonia semelhante, eu vou receber a influência. Aqui vai ser bloqueado. E olha essa outra. Eu estou lá fazendo a minha tarefa, eu estou lá no trabalho, né? Aí eu estou pensando negativamente, com raiva do meu chefe que me deu um monte de serviço para fazer, com um problema que eu não consigo resolver, começo a xingar, começo a chutar a cadeira. Olha o que acontece. Eu estou atraindo. Mas eu estou na mesma situação. Eu resolvo fazer uma prece. Olha só como que fica a minha volta. Aí esse espírito que não é afim, o que ele faz? Deixa eu sair daqui. Aqui não é ambiente para mim. E acendeu a luz, deixa eu ir embora. Percebem? Então a razão de orarmos. Muito bem. Terminando. O que devo fazer para ter a influência dos bons espíritos ao meu lado? Será que eu preciso saber alguma reza cabalística? Ter algum pingente milagroso? Usar uma roupa de determinada cor?
Não, tudo isso são coisas materiais e os espíritos não têm essa conexão com a matéria. Tanto que nós, para que o meu espírito possa agir neste corpo, tem que ter o perispírito, que faz a ligação. Ainda bem que é assim. Porque já pensou se o espírito tivesse uma ascensão direta sobre a matéria? Ia ser um caos. É espírito tacando pedra para todo lado, ateando fogo, não é? Mas eles não podem fazer isso. Ah, mas lá toda a cidade tem uma casa mal assombrada. Ah, mas lá na casa de fulano, a gente vê que parece fogo do nada. No telhado a gente vê pedra bater no telhado. Isso já é fenômeno mediúnico. Nas imediações daquela casa deve ter alguma pessoa que traz um tipo de mediunidade chamado efeitos físicos, na qual o espírito soma a vontade dele com a energia do médium e a energia da matéria. Precisa dessas três energias, da matéria, a pedra, do médium, que é o intermediário, e do espírito, para que haja o fenômeno. Aí tem a pedra no telhado. Mas aí tem explicação e tem como se reverter tudo isso. A doutrina nos esclarece. Muito bem, mas voltando aqui, então o que devo fazer para ter a influência dos bons espíritos? Vigiar os pensamentos. Não permitir que os maus pensamentos prevaleçam em nossa mente. Essa é a advertência do mestre. Vigiai. Então, nós temos um exercício que isso vai desenvolver a maturidade do nosso espírito. Selecionar os pensamentos. Posteriormente, a gente vai selecionar a verbalização do pensamento, que são as palavras. E depois nós vamos ter uma ação dinâmica sobre o pensamento que verbalizamos, que são as nossas atitudes, que é a nossa forma de ser. Então, ser bonzinho, como o Evangelho pede, é uma forma de eu me proteger das más influências. É um bom negócio. É um bom negócio ser bonzinho. Não é porque eu tenho que ser bonzinho porque está na Bíblia. A Bíblia nos fala no sentido figurado, isso que estamos falando de uma forma mais clara. Por isso que a doutrina espírita veio até nós, para nos esclarecer, para levantar o véu das alegorias e explicitar agora tudo que é a criação divina e sua vontade. Mais tarde o Val vai fazer o sorteio, viu, querida? Mais tarde ele vai fazer o sorteio do livro, com certeza. Fica do lado dele. Isso aí, chama a atenção dele. Então, olha só, nós temos que policiar o nosso pensamento, as engrenagens, né, do nosso dia a dia. Assim, a oração é um meio muito eficaz. Olha que coisa, eu gosto desse slide, porque ele é muito representativo. Então está aqui a pessoa que quer sofrer o assédio de espíritos maus. Então, ela está em oração. Estando em oração, ela cria essa blindagem fluídica, como fosse um campo energético protetor. Essa vibração pode até chegar nela, mas não vai dar a ela toda a intensidade da intenção desses espíritos. Então, por exemplo, vamos aqui hipoteticamente, esse espírito quisesse sufocá-la, que ela perdesse a respiração. Mas como ela está em oração, ela vai ter um pouquinho de tosse. Não é que vai ficar isenta. Mas olha que interessante, à medida que ela está em oração, está vendo um cordão ali em cima?
ela está se conectando com os amigos espirituais, que vai dar a ela o suporte necessário. E pela essa conexão, esses espíritos bons estarão vindo ao encontro dela e vão tentar convencer esses outros irmãozinhos a demolir a ideia que trazem. Fruto da oração. É tão interessante isso, gente. Posso me alongar um pouquinho mais? Vocês permitem? Novamente, André Luiz, numa das suas obras, já falamos aqui algumas vezes, tem uma situação muito interessante. Tem uma menina, uma filha, né? E o pai ficou viúvo recentemente, e ele contraiu um novo matrimônio. Aí, a casa dela estava cabeça para baixo. Tudo um desentendimento, enfermidade, mal-estar. Aí ela para e faz uma prece muito fervorosa. E André Luiz, que estava de longe, vendo, né, o panorama, assim, viu que saía de uma casa um feixe de luz, ia às alturas incomensuráveis. E ele pergunta ao mentor, ele fala, não, ali é alguém fazendo uma prece com muito fervor. Vamos até lá. E ali chegando ele encontra a menina, fazendo uma prece com muito amor. E sabe o que ela falava? Ela pedia para a mãezinha dela, que havia desencarnado, que ajudasse o pai dela, que ajudasse a casa dela a se reequilibrar. Aí, qual é a surpresa? André Luiz, o mentor, percebe que a casa estava toda conturbada porque a mulher desencarnada, a esposa, tinha muitos ciúmes do marido e estava tentando prejudicar o lar. Mas então, a prece se perdeu? Não. A prece atingiu as alturas superiores. A espiritualidade superior vem ao encontro dessa criança e afasta a mãe daquele lar. Olha que interessante, a menina fazendo a prece para a mãe, achando que a mãe ia ajudar, e era a mãe que estava prejudicando. Fruto da oração. Indo mais rápido, que os jovens lá do fundo já estão inquietos, porque sabe, Valdir, o fundão é dos jovens, né? E vai passando a hora e eles começam a fazer assim para mim. Ai, ô velho, vamos. Boa leitura. A boa leitura, né? E quando falamos boa leitura, não vamos ser fanáticos, achar, eu tenho que ler todas as obras espíritas. Não. Eu tenho que ler algo que agregue conhecimento, valores, experiência, né? Que me faça ver o mundo de forma diferente e melhor. Isso eleva o meu padrão vibratório. Escutar uma boa música, não esses ruídos que a gente vê hoje em dia. Né? Uma boa música que você se sente equilibrado, relaxado, tranquilo. Então são situações que faz com que nós elevemos o padrão e tenhamos influências positivas. Eu não vou me alongar muito, mas já alongando. E tem alguns livros espíritas que citam, né, que espíritos da região umbralina, eles pegam esses supostos compositores musicais, colocam-os dentro de uma caixa hermeticamente fechada e com a música que eles querem que ele aprenda para depois reproduzir. Então, vocês vão perceber certas músicas que falam o quê? De beber, fala de sexualidade, fala de leviandade, né? E então, é dessa forma. Existe o contrário. Mozart, por exemplo, era um espírito que pertencia a um planeta, Júpiter, né? Que é um planeta mais evoluído,
veio até nós para impulsionar a arte musical para nós. Mais uma vez, influência. Mas não pergunta difícil. Não é difícil. Um casal, aí um deles tem um pensamento negativo, pratica o mal, vibração baixa. Aí o outro tem um pensamento positivo, frequenta uma religião, faz o bem, caridade, vê coisas boas, tal. Aí os dois vivem na mesma casa. Esse que faz o bem será visitado por aquelas companhias do que faz o mal? Ou como é que faz? Então, feita essa pergunta, eu ia perguntar para os universitários. Alguém quer responder, os universitários do fundão? Da evangelização infantil ninguém se levanta, então vamos responder mais ou menos. Vamos fazer uma comparação, uma analogia, que eu gosto de analogia. Aquela pessoa que é negativa, ela tem um padrão vibratório escuro. A outra que é positiva, ela tem o quê? Claridade. Se eu estiver aqui em plena escuridão e eu acender uma lâmpada que seja mínima, o que vai acontecer? Vai prevalecer sobre a escuridão. Respondeu? Entenderam? Então, com isso, a importância do evangelho no lar. Ah, mas minha família ninguém aceita isso, ninguém gosta, todo mundo acha isso bobagem. Não tem problema, vai no seu quarto, abre o evangelho, faz uma prece, faz uma leitura, reflete a respeito. É aquela pequena lâmpada na escuridão. Então, a luz prevalece sobre a escuridão. A escuridão é a ignorância, luz é a verdade. Certo? E fazer melhores escolhas de nossas companhias, né? Isso é muito importante. Porque quando a gente é sozinho, nós temos aqui um psicólogo, né? O Valdinei, ele é profissional na área. Quando você está sozinho, essa é uma coisa. Quando você está em grupo, parece que você vira o super-homem. Efeito manada. Tá vendo? A psicologia é linda porque ela explica as coisas para nós. Efeito manada. O que acontece, efeito manada? O boi sozinho no pasto, ele fica meio, né, assustado. Se alguém vem lá, agora faz isso perto de uma boiada. Eles vêm por cima de você. Então, o moleque sozinho, ele se comporta. Em grupo, ele dá estilingada no poste, na vidraça do vizinho e sai dando risada. Ou seja, companhia. Com isso, procurar compreender os limites do próximo. Isso é fundamental, é isso que temos que exercitar nos dias atuais. Ninguém é mau, não existe ninguém de natureza má. O que existe, pessoas como nós, como eu, ignorante. À medida em que eu tenho conhecimento sobre uma área, eu deixo de ser ignorante e passo a dominar aquela área. Enquanto eu sou ignorante, eu estou sujeito a errar, porque eu não sei. Então, a pessoa que a gente fala de índole má, são pessoas que requerem da nossa parte muita compreensão, muito carinho, muito altruísmo. Entender que ela, como nós, é um filho de Deus, cujo destino é a perfeição. De repente, ela está resistente a caminhar. Por isso que às vezes a gente tem que ajudá-la a caminhar com ela, né? Amar ao próximo como a si mesmo, foi o que Jesus nos ensinou, né? E assim fazendo, teremos boas companhias, boas influências, e que bom que tenhamos essas boas influências, porque sozinho, pouco poderíamos realizar. Em grupo, a intensidade da luz é maior. Cada um de vocês aqui traz a luz espiritual. A somatória da luz de cada um de vocês forma este farol maravilhoso. Essa luz tão intensa
que muitas vezes vai abrir caminho para aqueles que estão na ignorância, nas trevas da ignorância, e que possam encontrar a luz da verdade. É isso que eu queria trazer para vocês. Essa explicação sobre a influência. Então vamos sair daqui, espero que possamos sair daqui um pouquinho mais esclarecidos. Tá bom? Então vamos dar continuidade.